É muito interessante como às vezes os nossos alunos nos levam a umas reflexões diferentes, assim, a pensar as coisas através da zoeira, né? Todo mundo sabe, porque eu não deixo ninguém esquecer da ocasião em que um jovem me perguntou se era crime ele matar um alienígena, né, um extraterrestre, e que crime esse seria, né? Então é uma pergunta que às vezes é feita até de brincadeira, mas é muito interessante. E nesse caso, a afirmação aí, né, de que eu não gosto de direito tributário porque eu acho que imposto é roubo. E a resposta para essa pergunta não, é até uma afirmação, mas a resposta para isso passa aí pelo sentido de todo o direito público, não é? Veja bem, e assim, lembrando de um filme que eu assisti, aquele Robin Hood, do Russell Crowe, de 2010, né? O filme retrata um momento muito interessante em que fazendeiros ali na Inglaterra estavam sofrendo com impostos escorchantes, né? Eram tantos grãos que eram expropriados ali daqueles pequenos produtores rurais que eles ficaram até sem a semente da lavoura seguinte, né? Da próxima plantação. Tão pesados eram os tributos com os quais eles não concordavam e nem tinham como concordar, e eram usados esses tributos para manter aí guerras que eles não eram a favor, enfim. Mostra todo esse cenário no filme, não é? O que o filme não mostra são os fatos que se seguiram. É claro que existem, isso é uma simplificação muito grande, existem inúmeros fatores aí sociais e econômicos que levaram a isso, mas aí na sequência, né, se o filme tivesse uma sequência, a gente ia ver esses produtores rurais se revoltando, né, até que acontecesse a assinatura lá da Magna Carta, que tem como cerne aí o princípio da representação, o princípio do consentimento, né, no direito tributário, aí o embrião do princípio da legalidade, onde sem uma representação, uma autorização feita por meio de uma assembleia que representasse isso ao rei, não é? Ele não poderia cobrar mais tributos, né? Então não haveriam tributos sem autorização do próprio sujeito que ia ser tributado, do próprio contribuinte. Então veja, desde de que foi inventada a agricultura, desde que surgiu a cidade, a gente pega lá aqueles códigos antigos, né, a lei de Hammurabi, ali existem tributos, né, que eram cobrados, e tributos sempre foram cobrados, né? E o que o direito tributário faz, né, e o que ele vem fazendo? Ele trabalha para tornar o exercício dessa tributação menos arbitrário. Então, o Estado não precisa do direito tributário para cobrar tributos. É você que precisa do direito tributário para que essa cobrança não seja feita aí de maneira arbitrária, ou seja feita da maneira menos arbitrária o possível. Enfim, a mesma coisa acontece com quase todos os elementos aí de direito público, né? Pensem no direito penal, né? Pessoas sempre foram punidas, não é, pela sociedade, pelos poderosos, porque eram diferentes ou porque tinham atitudes que eram intoleráveis aí pelos outros. E o que o direito penal faz? O direito penal torna essa punição menos arbitrária do que era, né? Basicamente esse é o sentido também aqui do direito tributário. Então, o Estado não precisa de direito tributário para cobrar tributos. A gente que precisa do direito tributário para que essa cobrança se dê da maneira menos arbitrária
possível, né? Aqui no Brasil já se sofreu muito com arbitrariedades e loucuras tributárias, né? A gente teve aí aqui em Minas o período da derrama, né? Em que agentes do governo, do império, invadiam as casas das pessoas e expropriavam elas de tudo que elas tinham, e vários outros momentos aí de traumas históricos que o povo viveu em razão de arbitrariedades aí na prática tributária, tá certo? Então, se você acha que imposto é roubo, é um direito seu, é sua posição política. Agora, isso não faz você desgostar do direito tributário, não, tá? Deveria fazer exatamente o contrário. Quem imagina isso tá subvertendo a finalidade aí de quase todos os ramos do direito público, que é tornar o exercício do poder político o menos arbitrário possível, certo? Valeu!